Hello guys, how is it going? This is teacher Italo and welcome to Inglês e Sublime. Bom, se você chegou nessa aula de hoje é porque você já assistiu a nossa aula sobre preposições relacionadas ao tempo, parte 1. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas outras preposições que também podemos usar com relação ao tempo. E no inglês estamos o tempo todo falando sobre tempo, datas, dias, anos, então a gente precisa realmente saber tudo certinho, ok? Então, quando se trata de tempo, nós temos uma vasta gama. Nós podemos estar falando de horas, nós podemos falar de um período específico do dia, como morning, afternoon, evening, ou nós podemos falar de datas especiais, on Christmas, on Year's Eve. E também, quando a gente pensa em tempo, a gente acaba pensando em clima. Como está o tempo hoje? Então, são coisas distintas, mas a gente pode começar a aula de hoje falando justamente disso, do weather. Então, essa é a primeira palavra nova de hoje, que é clima, tempo em inglês. Weather. Então, primeiramente, quando o assunto é clima, nós temos uma pergunta que é muito popular no inglês, que é What's the weather like today? Como está o tempo hoje? Vamos lá, repete comigo. What's the weather like today? Tá, mas assim, você pode escutar uma outra forma também. Então, o inglês ele é muito rico, muito variado. Posso perguntar, How is the weather today? Então, repeat after me. How is the weather today? Bom, significa a mesma coisa. Então, para responder essa pergunta, normalmente nós usamos o it's seguido do tempo correspondente, do clima correspondente, se está ensolarado, chuvoso, vai depender então realmente de como o clima está. Então, para isso, vou te ensinar alguns climas que nós normalmente usamos no inglês. Então, se alguém chega para você e pergunta What's the weather like today? Você pode responder. Vamos lá para a nossa primeira resposta. It's sunny. Então, está ensolarado. Repeat after me. It's sunny. It's a sunny day. I love a sunny day. Sunny. Very good. Aqui nós já temos uma curiosidade na escrita, então lembra que a gente não pode deixar de lado algumas habilidades no inglês, por exemplo, a escrita. Sunny, nós precisamos dobrar a letra N, porque S, U, N é uma consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, nós precisamos dobrar, então, a última consoante, no caso N. Então, it's sunny, alright? Isso vai se repetir em alguns momentos. Ok, second, segunda forma de responder. It's rainy. So repeat after me. It's rainy. Então, está chovendo, está chuvoso. A very rainy day. I love rainy days. My mother loves rainy days. Perceba, então, que nas duas respostas nós usamos o it, is, it's rainy, it's sunny. Pensa comigo, no inglês não existe sujeito oculto, para isso eu preciso de um pronome. Então, como nós não estamos falando de uma pessoa, e sim de alguma coisa, o tempo, o clima, nós podemos usar o it, que é o pronome que é usado para essas coisas. Então, it is sunny, it is rainy, e assim por diante. Então, vamos lá. It's snowy. Está nevando, nevoso. Repeat after me. It's snowy. Great job. It's snowy and quiet, cold. Okay, one more. It's cloudy. Então está nublado. It's cloudy. No, nothing. It's all cloudy. On a cloudy day. E vamos para o nosso quinto tempo, que é muito comum no sul do país, ou lá nos Estados Unidos, por todos os lugares. It's foggy. Está com muita neblina. It's foggy. It's so foggy. It's easy to lose your way on a foggy day. Na verdade, tem mais um que eu gostaria de introduzir para vocês, que é o It's windy. Esse tem uma tradução um pouco variável, né? Está com muito vento, está ventoso. Então, wind é vento. Quando eu coloco windy, vira
esse estado, como o clima está. Repeat after me one more time. It's windy. It's windy today. It's a bit windy. Então perceba, segue-se um padrão. Rainy, sunny, foggy, cloudy, todos terminando em i, e no início nós temos o it's, para colocar como um pronome, para não deixar ali só o is do verbo to be solto numa frase. Isso não pode acontecer no inglês. So tell me, what's the weather like now? Me conta aí como que tá o tempo nesse exato momento, daí onde você está me assistindo. So guys, thank you so much. That's it. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Pegue um caderno, escreva tudo isso, ok? E pratique. Isso é o ponto principal. Alright? So, I see you next time. Thank you so much. Bye bye.